Falar do caso Isis. Bom, é uma história que o Balanço Geral acompanha já tem 5 meses. E a nossa equipe viajou de novo até Tibagi para acompanhar os trabalhos das equipes de resgate. São novas imagens que você está vendo agora. Então o nosso drone ele está sobrevoando ali a região onde as buscas estão acontecendo pelo corpo da adolescente. Terra remexida e uma bota abandonada. Materiais encontrados em meio à mata fechada e que mobilizaram o Corpo de Bombeiros no primeiro dia da retomada das buscas por Isis Vitória. O local dos trabalhos é gigantesco, mais de 15 hectares de vegetação densa. Uma área de difícil acesso e que pode ter sido a escolhida por Marcos Wagner para esconder o corpo da adolescente. De todos os pontos definidos pelos bombeiros para que as buscas se concentrassem, 2 deles chamaram a atenção. Tivemos 2 pontos pela manhã, em 2 setores, que encontramos alguns locais suspeitos, com clareiras, ponto de fogueiras e locais com mato revirado. Então fizemos a escavação em um deles, não encontramos nada, mas os cães eles foram lá para finalizar, né, as nossas desconfianças, dar a certeza ali que não tinha nada. Essas são imagens feitas pela própria equipe e mostram o momento da descoberta. As suspeitas fizeram com que cães farejadores vindos de Curitiba fossem levados até o local e lá buscaram por sinais que pudessem indicar a presença humana. Os animais treinados ficaram dentro dessa área de mata por mais de 4 horas. Apesar dos esforços, nada foi encontrado. São cães com odores específicos, né, para trabalhar nesse rastreamento dessas áreas, né, para odores cadavéricos principalmente. E inclusive estão em outro setor lá que foi sentido por todos da equipe, um cheiro forte aí de carniça, né, com provavelmente algum animal morto, mas a gente não pode descartar, né, nenhuma possibilidade de encontrar, né, a Isis. Os locais vistoriados neste primeiro dia de retomada das buscas fazem parte de uma lista com 21 pontos. 9, portanto, já foram visitados pelo Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Polícia Militar. Restam ainda 12. 12 que se tornam, a partir de agora, o alvo da operação até quinta-feira. Ao todo, a área de busca tem 15 hectares. Isso equivale a mais de 13 campos de futebol. A busca por aqui não é feita à toa. Leva em consideração o relatório da Polícia Científica, primeiro que verificou o sinal do telefone de Marcos na região e depois do laudo que comparou o barro encontrado no carro do suspeito e amostras do solo da região. A perícia concluiu que os materiais são muito parecidos, mas muito mesmo, praticamente iguais, segundo a polícia. Além disso, o local fica às margens do rio Tibagi e muito perto do limite entre os municípios de Telêmaco Borba e Tibagi. E a poucos quilômetros do local que uma testemunha afirmou ter visto o carro de Marcos Rony estacionado 2 dias após Isis desaparecer. O geólogo ele fez um levantamento, né? Colheu no veículo do principal suspeito dos fatos amostra de lama e que deu nessa área aqui, que vai ser feito as buscas, 15 hectares, 21 pontos, né, específicos. E além desse laudo, tinha denúncias, informações de que ele frequentava bastante essa área. A operação de buscas pelo corpo de Isis conta com mais de 30 agentes das polícias civil e militar, além do efetivo do Corpo de Bombeiros. A previsão é que as buscas se estendam até quinta-feira, independente das condições meteorológicas. Até quinta-feira, e se tiver novos indícios, né, se formos acionados pela Polícia Civil, continuaremos, né, com a nossa força-tarefa, com o efetivo do Corpo de Bombeiros Ponta Grossa, Telêmaco Borba, que é mais próximo aqui, e restante dos grupamentos do estado do Paraná que estão nos auxiliando também. O advogado que representa a família de Isis acompanhou os trabalhos e afirma que todos aguardam com esperança e ansiedade a localização da garota. É uma esperança que se renova, né? A família vem amargando por um longo período essa falta, esse desespero de não saber da Isis, não saber do corpo da Isis, né? E hoje, né, através dessa ação do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e Polícia Civil do Paraná, a família se renovam as esperanças de que seja encontrado o corpo da Isis em algum local desses pré-determinados pelo Corpo de Bombeiros. Oi, Furlan, boa tarde para você, para todo mundo que acompanha aqui o Balanço Geral. Nós conseguimos aqui fechar um sinal para poder fazer essa transmissão direto aqui de Tibagi.
onde acontece aquele segundo dia de buscas por uma força-tarefa de bombeiros de todo o estado do Paraná à procura do corpo da Isis, aquela adolescente que desapareceu há cerca de 5 meses aqui na região. Eu estou falando dessa dificuldade porque é importante também o pessoal de casa entender. Os bombeiros que estão aqui ao nosso lado, eles dependem muito também do sinal de internet aqui na rodovia estadual que liga Tibagi até Telêmaco Borba. Não tem Claro, não tem Vivo, não tem Oi, não tem nada. Nada de telefone celular funciona. Então o que aconteceu? Os bombeiros vieram com aquele esquema de satélite, sistema de telefone celular que funciona diretamente via satélite. Porque os bombeiros que fazem essas buscas, Furlan, dependem desse tipo de informação para poder andar no meio do mato e se localizar. Senão eles vão se perder, senão eles não vão conseguir fazer esse trabalho corretamente. Então tá um tremendo transtorno esse problema de falta também de telefonia celular, falta de sinal via satélite para eles poderem fazer o trabalho. Tanto é que agora eu consegui flagrar uma cena que era assim: o tenente aqui que comandava a operação estava distribuindo um pedaço de cartolina com fotos e ali algumas escritas a caneta, mesmo o pincel atômico, entregando para as equipes, porque ali eram fotos que foram tiradas via satélites, para que se o sinal perca, eles continuem olhando ali na base do olho mesmo ali as fotos, para que eles não se percam no caminho. Essa é uma dificuldade, Furlan, tremenda, para quem entra no mato e não tem ideia de onde vai para fazer esse tipo de busca. Mas aí é preciso também esclarecer. Essa dificuldade tem para um leigo como eu, que estou apenas acompanhando o trabalho desse tipo de bombeiro. Esses bombeiros têm técnica para fazer isso. Eles conseguem, eles têm know-how para fazer esse trabalho, mas é uma dificuldade a mais para eles aqui nessa zona rural de Tibagi. Essa é uma região conhecida como Conceição. Nós estamos a aproximadamente 30 quilômetros de Tibagi do centro e aproximadamente 40 quilômetros daqui para Telêmaco Borba. Então, Furlan, é uma região totalmente diferente daquela conhecida como Mandaçaia, onde as primeiras buscas foram realizadas lá na primeira semana de junho, quando a Isis já ainda dava como desaparecida e não morta, como é a possibilidade. Isso mudou em função daquele trabalho que nós mostramos, da perícia que apresentou esses dados, mostrando que terra encontrada na falsa viatura do Marcos Rony, e eles fizeram aquela análise geológica e apontou que aquele tipo de terra só pode ser encontrada aqui na região. Então é isso que... Tá, o Vilches perdeu o retorno com a gente, e ali, como ele falou, a gente tem uma conexão que ela causa uma certa instabilidade. Nisso que ele foi pegar o telefone para tentar reconectar com a gente, acabou perdendo essa conexão. Então eu já vou voltar a falar com ele, mas é muito interessante essa informação que ele trouxe. Vamos correr lá pro Barreirinha, então? Vamos, a reportagem qual é essa agora? Tá, então depois eu vou pra Barreirinha. Eu vou trazer primeiro a reportagem que o Vilches preparou para a gente, direto de Tibagi, com novas informações. Vamos acompanhar. A base da operação foi montada às margens da PR-340, entre Tibagi e Telêmaco Borba. Bombeiros das duas cidades, mais Ponta Grossa, Curitiba, Guaratuba e São José dos Pinhais, formam a força-tarefa de buscas. Os locais foram indicados pela Polícia Civil a partir de laudo da Polícia Científica. Terra encontrada no paralamas da falsa viatura de Marcos Rony indicam que ele andou pelo distrito de Conceição. Para a polícia, a região rural onde Isis pode ter sido enterrada. Uma das equipes dará continuidade a um trabalho iniciado no primeiro dia de buscas. Bombeiros sentiram um cheiro muito forte durante a caminhada que fizeram no meio da mata. A intenção hoje é voltar a essa mesma região, só que agora com cães farejadores. São cães do Grupo Especial de Buscas de Curitiba, treinados para farejar odor de cadáveres. A região onde entramos é característica da cidade. Árvores de pinos e eucaliptos plantados por todos os lados. Às margens do rio Tibagi há muita vegetação nativa. As equipes ainda enfrentam outras adversidades. Não há sinal de celular e mesmo o GPS conectado diretamente a satélite apresenta variação de sinal. Esse grupo rodou cerca de 20 minutos de carro até descer nesse ponto. Foi aqui que no dia anterior que os bombeiros sentiram um forte odor. Passou um cheirinho agora. Verdade. Os cães ficaram soltos, andaram sem restrições.
mas o comportamento deles indicou que o odor não era o de cadáver humano. Cães treinados ficam em alerta quando farejam essas características. E esses cães têm certificação e experiência de trabalho. São treinados para encontrar um corpo já em decomposição por até 7 meses. Isis está desaparecida há 5 meses. Marcos Rony, réu pela morte e ocultação do corpo, permanece preso em Ponta Grossa. A defesa dele conseguiu adiar a agenda da Justiça de Tibagi. As audiências de instrução do processo, que vão determinar a realização de júri popular, estão sem prazo para serem retomadas. Marcos Rony nem chegou a prestar depoimento. Havia expectativa que ele assumisse o crime e indicasse onde escondeu o corpo. Como isso não aconteceu, as buscas foram retomadas e vão se estender até quinta-feira. E como mostra essa imagem do alto, trabalho não falta. A região de buscas é enorme. Se aproxima de 100 mil metros quadrados. E é uma operação muito complexa.